Oi, gente, tudo bem? Então, ficou faltando a gente resolver as 3 últimas questões da revisão. Então, decidi fazer um videozinho ao invés de só mandar a correção para melhor compreensão aí de vocês. Então, vamos lá. Na questão 7, pede para gente para calcular o baricentro. Diz o seguinte: o baricentro de um triângulo é o ponto de encontro de suas medianas. Sendo assim, as coordenadas cartesianas do baricentro do triângulo de vértices 2 e 2, menos 4 e menos 2, 2 e menos 4 são. Primeiro passo é a gente nomear os vértices. Chamei aqui os vértices de A, B e C, os vértices do nosso triângulo. E o segundo passo é a gente substituir na fórmula, que a fórmula diz o seguinte, que se a gente somar os valores de x e dividir por 3, a gente obtém o baricentro em relação a x, e se somar os valores de y e dividir por 3, a gente acha em relação a y. E com isso, a gente obtém o ponto G. Então, vamos lá, que é o baricentro. Então, vamos fazer o cálculo, que é bem simples. XG, ou seja, baricentro em relação a x. X do ponto A, 2, x do ponto B, menos 4. Quando for negativo, coloque em parênteses para separar os sinaizinhos. Mais x do ponto C, 2 positivo. Tudo isso dividido por 3. X do ponto G, 2 com menos 4, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. 0 dividido por 3, 0, que 0 representa nada. Nada dividido por 3 vai dar nada, 0. Agora, y do ponto G, y do ponto A. Vamos lá, vamos procurar y do ponto A, 2, y do ponto B, menos 2, mais y do ponto C, menos 4. Abre o parênteses sempre quando for negativo, gente. Para separar os sinais. Tudo isso dividido por 3. Y do ponto G, 2 com menos 2, 0. 0 com menos 4, menos 4. Dividido por 3. Aqui, ó, se a gente dividir, vai dar decimal. Então, não precisa dividir. Pode deixar em forma de fração. Logo, o nosso baricentro, que é o ponto G, é 0 e menos 4 terços. Sempre lembrar que num ponto, o valor de x vem primeiro e depois vem o valor do y, certo? Logo, né, as 3 medianas do triângulo, né, se encontram nesse ponto G, que é o baricentro. Certo, gente? Espero aí que vocês tenham entendido. Então, vamos lá. Agora, vamos para a próxima questão aí, que ficou faltando, que foi a questão número 8, que é bem simples também. Questão número 8 diz o seguinte: obtém a equação da circunferência, cujo centro, C, 1 e 3, e o raio é igual a 4. Então, sempre que pedir a equação da circunferência, a gente lembra que para a gente ter uma circunferência, para a gente conseguir construir ela, a gente precisa ter o centro e o raio. Então, por isso que quando pedir para a gente achar a equação da circunferência, a gente só precisa substituir o centro e o raio, que o exercício já nos forneceu. Então, é só a gente pegar a forma da equação reduzida da circunferência, que é x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. E substituir aqui o centro, certo? Vou diminuir aqui a claridade. Então, aqui, ó, o A e o B, o A representa o centro em relação a x, ó, não se esqueçam disso, muito importante. E o B é o centro da circunferência em relação a y. Já coloca aqui em cima, vocês vão substituir errado. Aí depois vem x menos o A nosso é 1 ao quadrado, mais y menos o B é 3 ao quadrado. Tudo isso igual. E o nosso raio é 4. Raio, né, representado aí para a letrinha R. Então, aqui a gente não resolve, a gente só
copia novamente essa parte. A gente só vai resolver aqui, ó, 4 ao quadrado, 16, que é 4 vezes 4. Então, a gente deixa aí no mesmo formato da fórmula, que a fórmula é x menos a ao quadrado, aí aqui fica x menos 1 ao quadrado, e aqui vem a fórmula mais y menos b ao quadrado, aí vem aqui mais y menos 3 ao quadrado. Só resolve aqui a potência, r ao quadrado, que o nosso r é 4, que aí vai ficar 16. Então, se pedir para vocês, quando pedir para achar a equação reduzida da circunferência, vocês vão só fazer dessa maneira, certo? Por enquanto, é assim o nosso estudo. Depois, futuramente, a gente vai precisar resolver quando pedir para achar a equação normal da circunferência, né? Que é essa equação aberta, aquela simplificada que é a reduzida, que é só pegar o centro e substituir no lugar do A e o B, e o raio no lugar do R. Aí acabou o exercício, bem simples. Agora, a letrinha B aqui, ele pede pra gente, ó, obter a equação da circunferência, que passa pelo ponto 2 e 4 e possui centro 1 e 5. Então, sempre que falar obter a equação da circunferência, a gente lembra que a gente tem que ter o centro e o raio, que para construir uma circunferência, a gente precisa saber o centro dela e o raio. Então, novamente, mas a gente não tem o raio. Mas a gente sabe o ponto que a circunferência está passando, um dos pontos, que é o ponto aqui 2 e 4, certo? 2 para x e 4 para y. Então, com esse ponto aqui, a gente vai conseguir achar o raio e depois obter a equação da circunferência. Aí, a primeira coisa, a gente vai pegar a fórmula da equação da circunferência, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Pegamos a fórmula. Aí, a gente vai substituir na fórmula as informações que a gente tem para a gente conseguir obter o raio, certo? Então, ó, a gente vai pegar o x e o y é o ponto que a circunferência passa. E o A e o B é o centro da circunferência, certo? Então, vamos substituir e aí a gente obtém o raio. Depois, a gente volta na fórmula e só substitui o raio e o centro e terminou o exercício. Então, x2 menos o A, que é 1 ao quadrado, mais o y, que é 4, menos o b, que é 5 ao quadrado. Tudo isso igual a r ao quadrado. 2 menos 1, 1 ao quadrado. 4 menos 5, menos 1, ó, negativo, parênteses, igual a r ao quadrado. 1 ao quadrado, 1, menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, positivo. Menos com menos, mais. Tudo isso igual a r ao quadrado. 1 mais 1, 2. 2 igual a r ao quadrado. Letrinha ao quadrado é uma igualdade. Raiz quadrada do resultado. Então, nosso raio é raiz de 2. Lembrando, mais uma vez, gente, que raio, como raio é uma medida, só pode ser valor positivo, tá? Agora que a gente já tem o raio e temos o centro, para a gente obter a equação da circunferência, é só agora a gente substituir. É só pegar novamente a forma da equação da circunferência, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado, e substituir os valores, no caso, o centro e o raio. X menos o nosso raio, né, o nosso A é 1, mais y menos o b, que é o centro em relação a y, 5 ao quadrado, e o raio, raiz de 2, que a gente acabou de calcular. Tudo isso elevado aqui ao quadrado. Aqui a gente só copia, como eu já falei para vocês. Não resolve por enquanto, deixa no formato da equação reduzida. E aqui a gente lembra que qualquer raiz quadrada elevada ao quadrado dá o próprio valor fora da raiz, que vai ser 2. Porque se a gente fosse resolver aqui, ia ficar, como está ao quadrado, ia multiplicar 2 vezes por ele mesmo, ia ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Ia manter a raiz e multiplicar os valores que estão dentro. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, por isso que
é o que eu falei para vocês de maneira resumida, que qualquer valor, qualquer raiz quadrada elevada ao quadrado, dá o próprio valor fora da raiz. Aí, se não lembrar dessa regrinha, tem que fazer passo a passo assim. Então, chegamos aí na forma da equação reduzida da circunferência, certo? Terminou aí a questão. Agora, vamos aí para o último exercício, que é bem simples, que ele fala aqui o seguinte, ó. Determine o centro e o raio das circunferências abaixo. Aqui já é o contrário. Ele deu a equação das circunferências e a partir delas a gente vai chegar no raio. As outras questões não, as outras questões, o número 8 que a gente acabou de fazer, ele forneceu o centro, ó, e o raio e pediu para a gente chegar na equação. Agora, a gente tem a equação e ele quer que a gente consiga, a partir da equação, obter o centro e o raio, que é mais simples ainda. Bastante atenção nessa questão, gente. Então, ó, a gente tem a equação aqui da circunferência. Para a gente obter o centro e o raio, uma maneira bem simples, gente, pra vocês não errarem, é vocês colocar a fórmula embaixo. Aí, você faz a comparação. X menos O ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Aí, vocês comparam. O centro não é o A e o B? Aí, vocês veem que número que tá, ó, em relação a A, que é 2. Então, o centro da nossa circunferência é 2, ó, tá igualzinho. E quem é o nosso B? O B vai ser 1. Então, centro, 2 e 1, certo? O A é 2 e o B é 1. E o raio, gente, é só a gente pensar, ó, que valor elevado ao quadrado que vai dar 9? 3. 3 ao quadrado, 9. Mas, se não conseguir fazer o cálculo mental, no caso aqui, a gente já sabe que raio é igual a 3, que 3 ao quadrado é 9. Só pensar que valor elevado ao quadrado que dá 9? 3. Mas, se quisesse sentir dificuldade em pensar isso, é só pegar aqui e igualar. Pegar r ao quadrado igual a 9, letrinha ao quadrado é igualdade, raiz. R é igual a raiz quadrada de 9, R é igual a 3. É uma outra maneira de obter o raio. Aí, aqui, novamente, né, ele deu a equação reduzida e quer que a gente obtenha o centro e o raio. Ó, já coloca a fórmula aqui embaixo, que aí vocês não erram. Depois é só comparar. Isso é o segredo dessa questão. Aí, gente, aqui tem um detalhezinho, ó. Aqui, ó, no nosso exercício é positivo e aqui na fórmula é negativo, certo? Logo, aqui, ó, o nosso A tem que ser menos 1, para poder chegar aqui no 1 aqui do nosso exercício. Porque se for menos 1, ó, com menos da forma, vai ficar positivo, certo? Até demonstrar aqui para vocês, ó. É x menos o menos 1 ao quadrado. Com menos da forma, vai ficar positivo. Então, por isso que aqui é menos 1. Ou, uma outra maneira de vocês pensarem, que sempre quando tiver positivo aqui, você já sabe que é negativo. Sempre pensar que é o contrário, certo? Igual aqui, ó. Aqui tá negativo, então já sabe que o resultado tem que ser positivo, porque na hora que eu substituo o valor do A aqui, 2, dá igualzinho daqui. Ou seja, se vê aqui negativo, já sabe que é positivo. Igual aqui, se vê aqui positivo, já sabe que é negativo, é sempre o contrário. Aqui, ó, vê negativo, já sabe que é positivo, porque aí se eu colocar 4 aqui, vai ficar igualzinho o que tá aqui em cima, que é y menos 4. Então, aqui, menos 1 e 4, nosso centro. E o raio, a mesma coisa. O raio tá r ao quadrado. Que valor ao quadrado dá 144? É 12, que 12 ao quadrado é 144. Mas, se não visualizar dessa forma, faz o que eu falei para vocês, iguala. Faz r ao quadrado igual a 144. Letrinha ao quadrado é uma igualdade, raiz. Raiz quadrada de 144, r igual a 12. Que 12 vezes 12 é 144. Certo?
Então, vamos lá. Outra questãozinha aqui. Qual que é o centro e o raio? Novamente, coloca a fórmula embaixo. Aí, a gente faz a comparação. Aí, não tem como errar. Aí, gente, ó. Vamos fazer a regrinha, ó. Quanto que vai ser o nosso raio? Nosso raio não, nosso A. Positivo aqui. Sempre que tiver positivo, a gente já sabe que vai ser negativo. Então, vai ser menos 3. Que menos 3, ó. Com menos da fórmula, vai chegar aqui em cima em mais 3. Aí, aqui, ó, positivo, a gente já vai saber que vai ser negativo nosso B. Então, vai ser menos 5. Aí, o raio, gente, a mesma coisa. Que valor elevado ao quadrado dá 36? 6, que 6 ao quadrado, 36. Ou, como eu falei para vocês, igual a r ao quadrado igual a 36. Letrinha ao quadrado é uma igualdade, raiz quadrada é o resultado, r igual a 6. Certo? Vamos lá para o penúltimo. Coloca a fórmula embaixo, x menos a ao quadrado mais y menos b.